Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm dificuldade em entender que situação ela precisa aprovar um projeto antes de entrar no processo de vistoria. Nós sabemos que existe um projeto técnico simplificado que pula a etapa da aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros e vai direto para a vistoria. Mas há situações que não tem jeito, você primeiro precisa aprovar um projeto para posteriormente entrar no processo de vistoria. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então vamos lá? Então a pergunta a ser feita é a seguinte: onde estão os critérios que estabelecem a obrigatoriedade da apresentação do projeto técnico de segurança contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros? Antes de respondermos essa questão, essa bandeira que você vê de fundo não está aí à toa. É justamente para lembrar o seguinte, como eu faço em todos os vídeos. Quando a gente está falando desses critérios, nós estamos nos referindo aos critérios do Estado de São Paulo. Por isso eu sempre recomendo que, se você está fora de São Paulo, observe as regras no seu estado. Então, para a gente responder essa questão, eu fiz agora uma sequência de situações em que essa apresentação de projeto é obrigatória. Vamos ver a seguir. Só que tem mais uma observação. Essas exigências que nós estamos tratando, elas estão no Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado. E elas nunca se aplicam a residências unifamiliares. Então, casas comuns, onde mora uma família só. Então, ela não aplica nenhum tipo de regularização, nenhum tipo de licença junto ao Corpo de Bombeiros. Por isso que eu sempre faço também essa observação. Agora sim, aqui estão as duas instruções técnicas que tratam do assunto. A IT-01, que dá aquela regra geral para a apresentação do projeto técnico de segurança contra incêndio. Então, os casos que estão enquadrados como projeto técnico. E a IT-42, que trata de PTS, projeto técnico simplificado, ali a gente encontra aquelas exceções para PTS, que obviamente, não sendo PTS, tem que ser apresentada na forma de projeto técnico. Nós vamos falar delas aqui. Então nós vamos colocar agora nessa sequência para que fique bastante claro para vocês em que situação que o projeto é obrigatório. Muito bem. Então o primeiro caso, áreas construídas maiores que 750 metros quadrados e com mais de 3 pavimentos. Passou de 3 pavimentos, mais 750 metros de construção, projeto técnico de segurança contra incêndio. Segunda situação, áreas construídas com mais de 1.500 metros quadrados e mais de 6 metros de altura, né, superior a 6 metros de altura. Novamente, então, eu preciso enquadrar como projeto técnico de segurança contra incêndio. Agora, tem uma observação muito importante que é a seguinte: os subsolos utilizados exclusivamente como garagens, estacionamentos de veículos, não são contabilizados tanto na altura quanto na contagem do número de pavimentos. Só que, atenção, somente os subsolos que são utilizados exclusivamente como garagens, ok? Mas alguns casos que se enquadram na exigência de projeto técnico. Edificações que possuem proteção por chuveiros automáticos, controle de fumaça, sistema de detecção de incêndio, de espuma e resfriamento. Isso independentemente da área construída. Então, houve necessidade de se projetar sprinkler, controle de fumaça, detecção, espuma, resfriamento, né? Independentemente da área construída, há necessidade de apresentar previamente um projeto para aprovação. A quarta situação, comércio de explosivos com mais de 100 metros quadrados e indústrias e depósitos explosivos com qualquer área. Quinta situação, edificações com necessidade de comprovação de separação de edificações e áreas de risco, ou seja, isolamento de risco, conforme a IT-07. Ou seja, aqueles casos em que eu preciso ou quero comprovar que as edificações estão isoladas entre si de acordo com os critérios estabelecidos na IT-07. Preciso comprovar isso? Então, obviamente, só posso fazer isso por meio de projeto. Eu não consigo fazer por projeto técnico simplificado, ok? Então vamos agora para a sexta. Pois bem, esses 5 primeiros casos que eu citei estão na IT-01 de procedimentos administrativos. Esse sexto, que na verdade engloba algumas situações, estão na IT-42 de projeto técnico simplificado. São justamente aquelas exceções, ou seja, os casos que não podem estar no PTS, que é o simplificado, e que precisam obrigatoriamente ser aprovados preliminarmente em um projeto técnico de segurança contra incêndio, aprovado então pelo setor técnico do Corpo de Bombeiros. Então vamos aos casos que devem ser obrigatoriamente analisados. Subsolos ocupados por local de reunião de público, que pertence ao grupo F, independentemente da área. E também situações de qualquer outra ocupação que supere os 50 metros quadrados. Então, esses casos obrigatoriamente vai para projeto. Qualquer local que tenha lotação maior que 250 pessoas que pertença ao grupo F, ou seja, local de reunião de público. Comércio de gás de GLP, gás liquefeito de petróleo, onde o armazenamento é superior a 12.480 quilos, ou seja, ultrapasse 960 botijões de 13 quilos. Local que armazenam combustíveis com volume superior a 20 metros cúbicos, que são casos principalmente que acabam enquadrando ali em proteção por espuma, resfriamento, etc., sendo em tanques aéreos ou produtos acondicionados, para qualquer finalidade que forem utilizados. Armazenamento de mais de 10 metros cúbicos de gases inflamáveis
em recipientes transportáveis ou estacionários, também para qualquer finalidade. E locais que manipulam ou armazenam produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio. E aí tem casos aí, as exemplos, explosivos, focos de artifício, peróxidos orgânicos, etc. Então são casos de manipulação e armazenamento. No caso de comércio, se forem produtos estáveis, eles podem ser regularizados por PTS. Muito bem, e como que é esse projeto? Então aqui eu rapidamente vou explanar sobre a composição do projeto, somente para a gente ter uma noção de como ele é apresentado, quais partes desse projeto, né, como que ele é composto, para que seja aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, para a gente entender melhor. Isso obviamente interessa mais a quem é da área de engenharia, mas é bom entender que são itens que são imprescindíveis para o processo de regularização. Então vamos ver quais são. Então o primeiro item que compõe o projeto técnico de segurança contra incêndio é o comprovante de responsabilidade técnica. No caso do engenheiro é ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. No caso do arquiteto é a RRT, o registro de responsabilidade técnica. Aqui ao lado dessa apresentação, você vê aí um modelinho de uma ART. Então é o que vincula o profissional àquele projeto, ou seja, a responsabilidade dele pelo projeto. Então esse é o primeiro documento obrigatório que compõe o projeto técnico de segurança contra incêndio. A apresentação também das plantas com dimensionamento das medidas de segurança contra incêndio. Então são plantas que são apresentadas, no caso aí, no formato DWF, pelo sistema, são totalmente eletrônicas, né? Ou seja, o processo integralmente eletrônico. Então você tem ali a planta arquitetônica de layout na cor preta e as medidas de segurança contra incêndio na cor vermelha, usando uma legenda própria padronizada. Então é lógico ali, tem algumas observações, alguns quadros, chamamentos ali em texto, né? Cálculos que às vezes a gente coloca ali de lotação na própria planta, de cálculo de população, etc., notas importantes em destaque, mas as legendas são sempre na cor vermelha para se destacar da arquitetura e layout. Isso é importante para que facilite a análise do oficial do Corpo de Bombeiros que vai avaliar esse projeto. Importante ressaltar que algumas plantas são adicionadas a esse projeto quando a gente trata de sistemas especiais, sistemas de chuveiros automáticos, por exemplo, que devem ser apresentados especificamente em plantas em separado. Por que isso? Porque como o projeto de sprinkler, por exemplo, né, chuveiros automáticos, ele tem uma série de informações que vão estar na cor vermelha ali, sobrepondo muitas vezes as outras medidas de segurança, confunde um pouco a análise do projeto. Por isso, é recomendado, né, na verdade é exigido, que um projeto de sprinkler seja apresentado os mesmos andares, né, os mesmos níveis, mas em pranchas, né, como nós chamamos, separadas, de forma que fique claro, não haja confusão e sobreposição das medidas de segurança contra incêndio. Então as medidas de uma forma geral, como hidrantes, luz de emergência, alarme de incêndio, extintores, todas essas estão em uma determinada planta. Quando se trata de chuveiro automático, apresentamos numa planta separada para não sobrepor e não confundir a análise. A mesma coisa a gente faz, por exemplo, com um projeto, por exemplo, de escada pressurizada, onde a gente tem um detalhamento maior e a gente pode apresentar esse projeto em separado. Também juntamos as plantas com as perspectivas isométricas das redes hidráulicas, sejam elas de hidrantes, sprinklers ou até redes de sistema de espuma e resfriamento. Por quê? Para que possam averiguar, né, conferir os cálculos hidráulicos, os pontos de equalização de cálculo e também os detalhamentos, às vezes necessários ali, para facilitar a verificação do vistoriador e execução, instalação dos sistemas conforme o projeto. Então essas plantas também fazem parte do conjunto ali que compõe o projeto técnico de segurança contra incêndio. Além das plantas, nós precisamos apresentar também alguns documentos complementares aí. Um desses documentos é cálculo hidráulico, que pode ser por meio de planilhas ou memoriais. Nesse caso aqui, que está apresentado ao lado, é um cálculo feito por um software de cálculo hidráulico que calcula tanto o sistema de hidrantes como sistemas de sprinklers, sistemas de resfriamento, espuma, water mist, etc. Então, esse software, vamos chamar assim, né, software específico calcula tudo isso, mas tem situações que eu posso até usar uma planilha de Excel, por exemplo, para realizar o cálculo hidráulico. E o cálculo é um dos documentos obrigatórios do processo. Dois documentos que são bastante comuns, né, que quase sempre estão presentes, né, pelo menos o memorial descritivo de construção básico aí, ele é sempre juntado ao projeto por se tratar de uma construção, no caso em que se trata de edificações aí, ele é juntado. E o memorial industrial de segurança contra incêndio, obviamente, como o próprio nome diz, é quando se tratam de edificações industriais, é onde ali consta ali matéria-prima, fluxograma de processo industrial, etc., que são importantes para que o analisador compreenda aquela ocupação e os riscos que lá estão presentes. Esses dois documentos são muito comuns, podem ser juntados outros documentos complementares que possam ajudar na análise e melhorar a compreensão do projeto, mas aí a gente colocou os principais. Importante que todos esses documentos são apresentados no formato eletrônico e com uma certificação digital do responsável técnico. Esse projeto é montado, né, ele é trabalhado, ele é dimensionado por um profissional que tem que ter conhecimento, obviamente, nessa área, porque são assuntos bastante específicos e com um conjunto de normas bastante amplo, então exige aí bastante conhecimento e experiência do profissional que atua em segurança contra incêndio. Então é isso, pessoal. O objetivo desse vídeo é apresentar as situações de que o projeto técnico de segurança contra incêndio é obrigatório, uma primeira etapa do processo de regularização,
e mostrar de uma forma bem simples como ele é composto. Logicamente, aí é um problema mais do profissional que é contratado, mas é bom que todos entendam que o projeto tem documentos obrigatórios que devem ser apresentados para análise do setor técnico do Corpo de Bombeiros. Então, espero que tenha ficado claro. E caso haja alguma dúvida, comentem aqui e que a gente procurará responder as dúvidas aqui mesmo no canal. E eu peço para vocês, aqueles que gostaram, que viram que é um assunto interessante, que vale a pena ser replicado aí, que curtam, compartilhem esse vídeo e aqueles que não são inscritos ainda, se inscrevam no canal para que a gente possa aí publicar mais vídeos com conteúdo que possa interessar a vocês. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.